Então, sobre o assessoramento jurídico, senhora ministra Carmen, a tese do Ministério Público era que Anderson Torres teria participado de reuniões com os comandantes militares e o ex-presidente e prestado assessoramento jurídico. Essa era a tese. Veja o que falou na denúncia. É importante lembrar que os comandantes do Exército e da Aeronáutica confirmaram à Polícia Federal que Anderson Torres participou de reuniões sobre o decreto golpista, onde sustentava a possibilidade de decretação do estado de defesa. Veio a instrução. O brigadeiro Batista Júnior retificou seu depoimento em juízo e disse o seguinte: eu gostaria de fazer uma retificação. Não tenho a mesma certeza sobre a participação de Anderson Torres sequer em uma reunião. Aí vem o Freire Gomes, e nós pedimos, então, uma cariação com o general, foi, então, autorizada pelo senhor ministro, e o general vem e diz: a testemunha reitera o seu depoimento judicial, onde afirmou que o réu Anderson Torres, na sua presença, jamais incentivou qualquer ato fora da legalidade. Olha como é forte isso. A testemunha esclarece ainda que nessas reuniões com o réu Anderson Torres, a discussão sobre GLO dizia respeito sobre a instabilidade de segurança no país naquele momento. Detalhe, diferente, isso é muito importante, tá? Diferente das discussões tratadas a partir da reunião do dia 7/12, onde outros aspectos foram levantados, que é a reunião do dia 7 e a reunião do dia 14. E vem mais, a testemunha esclarece também que não se referiu a Anderson Torres como assessor jurídico do presidente, mas sim quis dizer que em algum momento nessas tratativas tratavam de assuntos importantes tanto para as Forças Armadas quanto para o Ministério, e o réu assessorou o presidente em ponto específico, sem jamais opinar no sentido da quebra do Estado de Direito. Então, não há dúvida que naquelas reuniões do dia 7 e do dia 14, onde teriam sido apresentadas uma minuta com teor antidemocrático, Anderson Torres não participou. A instrução deixou isso muito claro. Aí, com base nisso, com uma instrução muito favorável ao acusado Anderson Torres, aí, ministro Fux, as alegações do Ministério Público mudam. E ela vem o seguinte: a sua presença, a presença de Anderson Torres, a sua presença frequente no local, no mesmo período em que a minuta foi apresentada, e o seu amplo acesso ao presidente da República, sendo inconcebível que estivesse alheio às temáticas diretamente relacionadas com a sua pasta. Ora, mais uma vez, é achismo. E ainda bem que nós vivemos no Estado democrático de direito, onde, senhor ministro Zanin, o devido processo legal e as leis fazem toda a diferença. Não basta a instituição achar, ela tem que provar que ele de algum modo participou. Então, como na instrução ficou claro que ele não participou de reunião golpistas, não participou de qualquer ilação ou movimento antidemocrático, eles mudam, olha, mas não quer dizer que ele não sabia. É o Ministério Público que tem que provar. E aí, o segundo ponto desse assessoramento é a minuta do Google, onde a defesa sustenta desde o início que essa minuta estava circulando na internet e vinha sendo distribuída desde dezembro de 22, muito antes de ser encontrado na residência de Anderson Torres. E eu vou colocar aqui um trecho do slide que mostra. Bom, dentro do seu espírito cooperativo, nós, então, pedimos aos órgãos de persecução penal que investigassem a origem dessa minuta, quem postou essa minuta na internet, quem inseriu, e nós apresentamos, então, essa minuta. Inclusive, quem colocar aí, neste momento, conjur/DL, a minuta continua lá na internet. Nós corremos fazer uma ata notorial porque ficamos preocupados até de tirar ela da internet, mas não, continua lá. Quando nós pedimos isso, o Ministério Público pede, então, que o Conjur explique quem colocou e quando colocou. E aí veio, então, a resposta de uma auditoria interna do Conjur, dizendo, olha, esse link só foi postado em janeiro de 23, quando, depois da busca e apreensão, que foi encontrada a minuta. Mas veja os detalhes, nós pedimos um link e foi respondido outro link. É como se eu te perguntasse, por exemplo, o senhor ministro Flávio Dino é bonito?
E a resposta viesse: a ministra Carmen Lúcia é bonita, elegante, inteligente e justa. Não falseou a verdade, mas não respondeu o que eu queria saber. Eu apresento um link e a resposta vem de outro link. Nós dissemos: olha, vamos atrás para saber, porque é importante. Os órgãos de persecução penal não acharam aquilo relevante. É lógico, para a acusação não é. Para a defesa seria, se for dado peso a essa minuta, que depois que nós mostramos que já circulava na internet, que vinha sendo distribuída para várias pessoas, e aí eu cito aqui o depoimento, na instrução, o depoimento do Valdemar Costa Neto, onde ele disse que, no seu depoimento na Polícia Federal, EDOC 1095, aquela proposta que tinha na casa do ministro da Justiça, isso tinha na casa de todo mundo. Muita gente chegou para mim agora e falou: pô, você sabe que eu tinha um papel parecido com aquele lá em casa? Imagina se pegam. Isso é para mostrar que essa minuta, a qual foi dado um peso descomunal de prova, não tem valor algum. Era uma minuta apócrifa que não fazia qualquer sentido, uma minuta que nunca circulou e que nunca foi discutida. E para encerrar qualquer dúvida em relação à minuta, senhor ministro Flávio Dino, nós pedimos uma perícia que foi autorizada pelo excelentíssimo senhor relator. E veja o que diz a perícia, a conclusão. Por outro lado, no que se refere ao EDOC 1096, documento atribuído a Mauro Cid, contendo 3 páginas, infere-se ausência total de compatibilidade formal, textual e estrutural com a minuta apreendida na residência de Anderson Torres. Ademais, à luz dos depoimentos de Marco Antônio Freire Gomes, Mauro Cid e Almir Garnier dos Santos, verifica-se preliminarmente uma distinção substancial entre o conteúdo apreendido e aquele supostamente apresentado em reunião referida nos autos. A minuta constante no EDOC 1098 não apresenta seção introdutória de considerandos e tampouco contém menção à decretação de estado de sítio, a garantia da lei e da ordem ou a prisão de autoridades. E nisso a gente encerra o assunto da minuta, para dizer, essa minuta apócrifa encontrada, que está na internet até hoje, vinha sendo distribuída, jamais circulou e jamais foi discutida. Doutor, me perdoe, como acabou a novela com Conjur? Nós insistimos e aí se chegou à conclusão que não era importante saber quem postou. Ok, obrigado. Ok? Como foi indeferido, a gente também não insistiu, porque nós entendemos aí que não tem mais peso de prova e, de fato, a própria PGR não forçou mais em relação à minuta. Mas era importante a gente esvaziar esse assunto em relação a esse tema. E, por fim, aí cabe mais um detalhe, senhor ministro Flávio Dino. No exame datiloscópico que foi feito, não foi encontrada impressão digital de nenhum dos acusados. Portanto, mostra que realmente aquela minuta totalmente inservível e na instrução, senhora ministra Carmen, foi explicado exatamente como aquela minuta chegou e isso ficou mais do que esclarecido. Agora, por fim, eu vou falar sobre a omissão dolosa, suposta omissão dolosa de Anderson Torres no 8 de janeiro. E tem um detalhe que me chamou a atenção nas alegações finais do Ministério Público, que é na página 369 a 370. Que nas alegações finais reconhece que a conduta de Anderson como secretário de Segurança no DF teria, abre aspas, clara postura de descaso e negligência com seus deveres profissionais. Ora, no que tange a postura negligente, é claro que, nesse caso, o órgão acusador admite a ocorrência de culpa e, assim sendo, afasta o elemento subjetivo do tipo, que é o dolo. Mas eu vou falar um pouquinho da questão fática, porque Anderson Torres assume no dia 2. Ele não desmonta a secretaria, ele leva para lá apenas 2 assessores. Tá? No dia 5 de janeiro, tem algo que chamou muito a atenção. Eu vou colocar aqui no slide. Anderson Torres convoca o general Dutra, que é o general comandante do Palácio, aliás, convida, e convoca a secretária Marra, que era secretária de Ação Social,
para desmobilizar os acampamentos em frente aos quartéis. A PGR, senhor ministro Zanin, insiste desde o início da investigação e da instrução que os acampamentos eram o coração do golpe. Ora, Anderson Torres, como autoridade, como secretário de segurança, ele convoca uma reunião para desmobilização dos acampamentos. Isso é incompatível com quem está tramando um golpe de Estado. As provas são favoráveis a Anderson. E veja o que disse aqui a testemunha juramentada, com dever e obrigação de falar a verdade, secretária de Desenvolvimento Social, no EDOC 919. Ela diz... Foi perguntado, só para deixar claro, qual era o intuito da reunião? Foi desmobilização de acampamento? No que ela responde, foi de desmobilização do acampamento. A senhora falou dessa reunião de desmobilização no dia 6 de janeiro, depois houve outras reuniões da senhora com as forças de segurança? E ela responde, não houve. Porque aí, a reunião foi na sexta-feira, dia 10, e aí ficou acordado que a gente entraria, faria o protocolo e a área social entraria anterior à força policial. Eles comentaram, mas aí, por não ser a minha área, eu não prestei tanta atenção. Mas o general Dutra e o secretário Anderson Torres estavam falando de tentar expedição de mandato de prisão para os líderes do acampamento. Olha como é forte isso, ministro Fux. Quem tem intenção golpista vai desmobilizar os acampamentos e discutir até a possibilidade de prender os líderes desse acampamento? Aí vem o general Dutra, o general já empossado pelo governo atual, e diz o seguinte: nessa reunião, vocês chegaram a tratar de desmobilização dos acampamentos? Respondeu o general, sim, eu mostrei para o secretário Anderson Torres que o acampamento estava bastante esvaziado, praticamente vazio. Havia 200 e poucas pessoas, e a maior parte das pessoas que estavam ali eram pessoas em situação de rua. E eu pedi o apoio da Secretaria de Defesa Social para tratar com essas pessoas que requerem um tratamento especial. Isso está no EDOC 926. Portanto, ficou claro que Anderson Torres tomou providências para desmobilizar acampamento. Eu vou falar mais rapidamente, nós estamos falando aqui, eu vou procurar ser breve, sobre o papel da segurança pública no sentido de integração dos órgãos de segurança. O protocolo de ações integradas, Anderson Torres assinou antes de viajar. Está lá. Dentro do protocolo de ações integradas, prevê, por exemplo, que não seria permitido acesso à Praça dos Três Poderes. E mais, tinha lá que as pessoas que estivessem portando qualquer instrumento que pudesse ser usado para uma baderna generalizada, era para ser contido. Esse protocolo de ações integradas, ele foi assinado antes de Anderson Torres viajar, e ele viajou porque até o seu embarque nada contraindicava a viagem. E veja o que disse aqui a Cíntia Queiroz, no EDOC 895, ela que foi responsável por fazer centenas de protocolos de ações integradas no DF. Se o PAI, se as cláusulas, se os itens do PAI, se as atribuições do órgão tivessem sido seguidas pelos respectivos órgãos, teria acontecido os atos do dia 8? E ela responde, não, com certeza não. Ora, eu disse aqui, rapidamente, que até o momento da sua viagem não havia nada que contraindicasse. Veja o que disse o testemunha Saulo Moura, da ABIN, senhor ministro Fux, página 884. Ele diz o seguinte, ele vem explicando aqui que até o dia 5 nós estávamos com informações de que a adesão era relativamente baixa. E aí foi falado que, enfim, ele foi explicando uma série de coisas, como procedia, mas o ponto que chama atenção. Então, nós tivemos o que na inteligência se chama de estado quase de certeza às 9 horas da manhã do dia 8. Às 9 horas da manhã do dia 8, quando é feita uma assembleia entre os manifestantes e que se decide efetivamente
que essa manifestação teria como rumo a esplanada dos ministérios. Portanto, foi só no dia 8 de manhã que se decidiu descer. E eu aqui quero também chamar atenção para essa fala que foi pego no telefone de terceiros, e que é um diálogo do Anderson Torres com o Fernando, seu substituto. No dia 7, ministro, cabe lembrar que a Secretaria de Segurança Pública nunca ficou acéfala. No dia 7, Anderson Torres, ele foi tranquilizado. Ele foi tranquilizado pelo seu sucessor. Está lá, está tudo controlado. Isso no dia 7, às 19 horas, ali está marcando 20 horas e 17, mas na verdade é 1 hora a menos. Veja, Anderson Torres foi tranquilizado. Nós temos ainda aqui uma outra fala de Anderson Torres que foi pego no celular de terceiro. Não deixe chegar no Supremo. Num primeiro momento, esse diálogo chegou, e o senhor se recorda, senhor ministro Alexandre Moraes, que a PF até entendeu isso como algo golpista, porque chegou a constar isso no seu relatório. E nós mostramos que, pelo horário, já havia invasão no Palácio, no Congresso, só restava proteger o Supremo. E quando ele soube e viu a tentativa desesperada dele, era de conter. Isso aqui não é quem tem espírito golpista. Anderson Torres, quando soube das cenas de vandalismo, de destruição no dia 8 de janeiro, se manifestou no Twitter de forma muito contundente. Cenas lamentáveis na esplanada dos ministérios. É inconcebível a desordem, inaceitável o desrespeito às instituições, e vem lá. Isso, voltando aqui, a primeira às 3h26, a segunda às 4h23, e a terceira e mais grave, criminosos não sairão impunes. Ora, a PGR considerou, há um pouco tempo atrás, numa outra investigação, que uma determinada autoridade foi tranquilizada, se manifestou publicamente, isso teve peso na visão do Ministério Público. Em relação ao Anderson Torres, nós apresentamos tudo isso para mostrar o seu espírito democrático, que não tinha nada a ver com a trama, e a PGR foi silente em relação a todas essas provas. Ora, eu queria aqui ainda registrar que Anderson Torres fez uma transição pacífica no seu ministério, na época, passando todas as informações e tudo que estava ao seu alcance para a equipe que assumia. O ministro Flávio Dino testemunha aqui. Isso não é espírito de quem pensa em golpe de Estado. A delação de Mauro Cid não implica Anderson Torres em absolutamente nada. Pelo contrário, quando perguntado, ele disse: Anderson Torres não participou das reuniões onde se discutiu minutas antidemocráticas. Quando se falou da classificação de risco, radicais, pouco radicais, menos radicais, Anderson Torres não fazia parte dessa classificação. Então, a delação de Mauro Cid não implica em absolutamente nada Anderson Torres. Se Anderson Torres fizesse parte desse núcleo duro voltado ao golpe, certamente o nome dele estaria lá ventilado. Anderson Torres entregou as senhas do seu telefone, senhas do seu e-mail, para demonstrar boa-fé. Nada foi encontrado que pudesse incriminá-lo, que pudesse trazer qualquer desconfortos. Aliás, as conversas que foram identificadas em telefones de terceiro, todos foram positivos para Anderson Torres. E eu quero, então, finalizar a minha apresentação dizendo que, quando eu fui procurado pela família de Anderson Torres já tinha um tempo preso, eu refleti muito sobre assumir esse caso, porque realmente não é um caso fácil. Eu fiquei revoltado quando vi aquelas cenas de destruição aqui na esplanada. Eu estava no Ministério da Agricultura em 2017, no governo Temer, quando uma turba invadiu o Ministério, botou fogo e destruiu o Ministério da Agricultura. Eu, pessoalmente, me empenhei para que houvesse punição aos responsáveis. Quando assumi interinamente o Ministério, numa viagem, fui em reuniões na AGU para tentar responsabilizar quem estava lá. Infelizmente, não foi possível. Mas é muito revoltante você verificar
Aquilo atenta completamente contra o Estado democrático de direito. E eu sei que era um caso complexo e difícil, mas eu conheço a história e a trajetória de Anderson Torres. Anderson Torres é um homem íntegro, é um homem correto, é um homem que ofereceu o seu sigilo fiscal e bancário e não se encontrou absolutamente nada. Anderson Torres não teria condições sequer, ministra Carmen, de pagar advogados. E nós fizemos isso pro bono, porque nós não abrimos mão de defender aquilo que nós acreditamos. Eu estive, senhor ministro Flávio Dino, há um tempo atrás, com uma pessoa por qual tenho uma grande afinidade, um grande apreço e respeito, e ela contou a história, ministro Zanin, de um seminarista que chegou feliz para o cardeal e disse: nós vamos... o senhor ficou sabendo, cardeal? A igreja está pensando em acabar com o celibato. E o cardeal, no auge dos seus 80 anos, respondeu: sou contra. E o seminarista ficou um pouco frustrado com aquilo, porque ele sempre defendeu o fim do celibato, e esperava algo filosófico, e perguntou: mas por que o senhor é contra? Ele falou: porque eu não vou usufruir. E quando ele disse isso, nos mostra que muitas vezes só se olha para os interesses próprios. Nós temos que ter coerência e nós temos que defender o que é justo, correto e digno. Eu sempre fiz isso, desde jovem, faço isso hoje e continuarei defendendo o que é justo, correto e digno. E é por isso que eu entrei na defesa de Anderson Torres e peço a vossas excelências que considerem absolver Anderson Torres, porque é um homem inocente. Muito obrigado pela atenção.